Olá, seja bem-vindo a mais um encontro dentro desse nosso trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo, de poder falar sobre proteção, privacidade de dados, segurança da informação, falar um pouquinho sobre gestão, falar um pouco sobre direito e tudo que a Lei Geral de Proteção de Dados tem trazido para a gente, né, de importante, de significativo. Nesse encontro, quero conversar com você sobre privacidade numa perspectiva de abertura sobre uma temática de segurança da informação. Já antecipando, vou fazer uso de um material da CertBR. No final falo ali sobre o site, os créditos, mas eu fiz questão de trazer esse material, que é um material muito rico. Ele está disponível aí na internet para que a gente possa utilizar, um trabalho lindo feito aí pela equipe da CertBR, e eu não poderia deixar de aproveitá-lo para poder discutir um pouquinho alguns assuntos que esse material traz e também dividir com você essa experiência, esse comentário. Então, nós vamos passar aqui alguns minutos trabalhando aí sobre privacidade, mas numa perspectiva de abertura para falar sobre segurança da informação também e como que isso nos afeta dentro da nossa vida pessoal, dentro da nossa vida enquanto comunidade e também, e especialmente, né, no nosso caso, dentro da nossa vida corporativa, dentro do nosso ambiente de trabalho, como que isso traz para a gente ali alguns elementos que nós precisamos pensar. Meu nome é João Gonçalves, sou advogado por Minas Gerais e já há algum tempo trabalho com proteção e privacidade de dados, em especial no mercado da saúde, e vou desdobrar esse material da CertBR com vocês para a gente discutir um pouquinho sobre privacidade, riscos, né, os principais riscos nessa agenda aí que o pessoal montou, os cuidados que nós precisamos tomar com a nossa privacidade e um pouquinho sobre o que mais tem a se falar sobre privacidade. No final, como já antecipei, quero trazer todos os créditos aqui para o pessoal da CertBR que fez esse material lindo, e o que eu vou fazer de fato é convertê-lo num vídeo, num bate-papo, enfim, a gente poder apresentar esse material aqui. Vamos lá! Quando nós pensamos em privacidade, né, a gente primeiro precisa entender alguns cenários. A nossa privacidade pode, né, e muito provavelmente, se você é digital, está, né, exposta na internet. E isso acontece independente da sua vontade, e é importante a gente entender isso, porque para fazer uso, né, a gente vai falar muito disso, para fazer uso de dispositivos, para fazer uso de tecnologia, em algum momento nós precisamos nos expor, né? É essa consciência que a gente precisa ter, que independe da nossa vontade, sem aviso ou sem o nosso consentimento, quando alguém, uma terceira pessoa, né, divulga uma informação sobre a gente na internet. Isso pode ser uma foto, isso pode ser um vídeo, isso pode ser um texto, isso pode ser uma menção, né? Ou divulga ali em um site, ou um site ele muda a sua política de privacidade e passa a capturar dados referentes à sua preferência de navegação e pega esses dados e repassa a um terceiro. Ou ainda, um impostor que cria uma conta, né, no seu nome e começa a usar para se passar por você. Então, entender que isso pode acontecer. Também pode acontecer sem o seu consentimento quando um atacante ou um código malicioso, um vírus, né, pessoal, normalmente a gente chama de vírus, ele acessa os dados que você digita. Então você está digitando, ele está ali entendendo o que você está fazendo, porque ele hackeou a sua máquina, né? Ele acessa os dados que você tem no seu computador, então o seu computador está vulnerável, ele vai fazer uso desses dados, ele vai ter acesso a esses dados. Ele invade uma conta sua num sistema, numa plataforma, numa rede social. Ele invade um computador de terceiro onde seus dados lá estão, ou ele pega as informações não criptografadas que estão circulando na rede. Nós estamos o tempo todo trocando informações, né? Então a gente troca e-mails, nós trocamos ali acessos, usamos sistemas, né? E a importância desses sistemas terem um grau de criptografia é muito legal para a gente poder falar aqui, né? Também pode acontecer sem que você consinta, por um aplicativo que foi instalado no seu computador, no seu celular, no seu tablet, né? Quando ele faz a coleta de uso de dados e manda para o fabricante, manda para o desenvolvedor do software, né? E aí o cuidado que a gente precisa ter sobre as autorizações que nós emitimos ou não, ou se aquele aplicativo ele é seguro ou não, né? Também pode acontecer sem o nosso consentimento quando nós mesmos, né, compartilhamos os recursos do nosso computador com terceiros, né? Sem configurar restrições de acesso.
Aí entram as ferramentas de acesso remoto, né? E os requisitos de segurança que a gente precisa se preocupar com eles. Quando eu uso senhas fracas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um outro cenário que a gente tem que pensar, né? Senhas com o nome do cachorro, o nome do pai, o nome da mãe, data de aniversário, né? Isso facilita a invasão das minhas contas. Quando eu acesso as minhas contas em redes sociais de computador de terceiro e aquele computador não está protegido, então quando eu tenho um comportamento inadequado, né? E quando eu não mantenho a segurança do meu dispositivo. Então são aí os cenários em que eu posso ter a violação dos meus dados. E quais são os principais riscos que nós corremos em razão disso, né? O que pode acontecer para a gente? Bem, o primeiro deles é a divulgação e a coleta indevida das nossas informações que vão comprometer a nossa privacidade dos nossos amigos e dos nossos familiares. Entender que os dados que nós temos conosco, né, eles são dados importantes para as outras pessoas que nos confiaram esses dados. Então nós temos que ter cuidado onde nós guardamos, como guardamos. Isso vale para amigos e familiares, vale para clientes, né? Vale para fornecedores, prestadores de serviços da nossa empresa, né? Essa conduta ela pode facilitar o furto da nossa identidade, ou seja, quanto mais informações minhas eu divulgo, mais fácil é um impostor se passar por mim e aí ele vai fazer ações criminosas ou ele vai tomar medidas, ações criminosas, como acessar sites em meu nome, efetuar transações financeiras, enviar mensagens eletrônicas, e quem não tem um amigo, né, ou quem propriamente não passou por isso, de ter ali um WhatsApp, por exemplo, hackeado e alguém pedir dinheiro em seu nome para um terceiro, né? Abrir empresas fantasmas, criar contas bancárias ilegítimas, especialmente hoje em dia que nós temos os bancos, esses bancos eletrônicos, né? Em que está muito mais simples, né? Embora exista um processo muito rigoroso de qualificação, a gente sabe que tendo os dados, a pessoa pode se passar por nós e criar um ambiente nos trazendo algum tipo de prejuízo. A divulgação dos nossos dados em excesso pode facilitar a invasão de nossas contas, porque como eu uso senha fraca, eu vou divulgar que meu cachorro chama Lili, e aí eu vou colocar a senha como Lili, eu vou dizer que eu nasci em determinada data e vou colocar aquela senha como minha data de aniversário, ou vou divulgar o meu telefone, aquele telefone é a minha senha. Então isso é um cenário complicado. A pessoa que se passa por mim, ela pode causar prejuízo para outras pessoas, e quanto mais dados eu disponibilizo, né, para o mundo digital, eu posso trazer ou atrair, né, propagandas para o meu cenário, que às vezes parece positivo, mas pode não ser tão positivo, isso pode trazer algum constrangimento. Pode colocar em risco a minha própria segurança física quando eu faço um check-in dizendo que eu cheguei em tal lugar e ali eu estou dizendo que eu não estou em casa, então eu posso comprometer a minha segurança física, seja para alguém me esperar para um sequestro, um assalto, enfim. Pode favorecer o recebimento de spam, que é algo inconveniente, né? Para mim, por exemplo, que uso muito e-mail como ferramenta, uso muito mensageiros como ferramenta de trabalho. Quanto mais spams eu tenho, menos produção eu tenho, porque eu preciso ficar filtrando aquelas informações. E podem naturalmente me causar perdas financeiras, perda de reputação e falta de crédito. São riscos importantes que eu corro, né? Esses que eu trouxe aqui a partir dessa lâmina da CertBR, são riscos importantes que eu corro quando eu divulgo um volume grande dos meus dados, né? E o que é importante aqui nesse bate-papo nosso curtinho, né? O que é importante a gente ter de cuidado? Né? Se eu corro tanto risco, se eu estou cada vez mais exposto, o que eu preciso ter de cuidado? Vamos lá. Vamos configurar, né, o nosso leitor de e-mail para não abrir as imagens automáticas. Por quê? Porque quando eu coloco a abertura ali de imagens, anexos automáticos, ele está executando, né, a confirmação de que aquele e-mail foi lido, ele pode trazer algum problema para mim em termos de divulgação dos meus dados. Usar programas de leitores de e-mails que permitam que as mensagens sejam criptografadas na saída, né? Então, existem ali a opção dentro do seu e-mail que você pode criptografar, né, essa mensagem de forma que só o receptor, né, o destinatário, ele tenha capacidade de leitura daquela informação. Isso também favorece para que essas informações
não sejam capturadas no trânsito, né? Usar conexão segura ao acessar e-mail via navegador, então muito cuidado, porque às vezes eu estou numa rede que não é segura, eu estou usando um ambiente que não é seguro, isso pode trazer ali a interceptação das minhas mensagens. Armazenar os meus e-mails confidenciais de forma criptografada, então pensar nisso. Usar a criptografia para conexão entre servidores de e-mail e o meu provedor, né? Também ter um cuidado maior ao acessar o meu e-mail, digitando a URL diretamente no navegador, evitando links. Então, um cuidado que a gente precisa ter, não clique no link, receber um link, verifique se aquele link é real, confirma, passa o mouse sobre ele, isso vai favorecer ali para que você tenha alguns cuidados. E os famosos cookies, né? Aqueles rastreadores, aqueles captadores de informações nos sites. Então, defina um nível de permissão superior ou igual a médio no seu navegador para o fornecimento de cookie e configure o seu navegador para que os cookies sejam apagados quando o navegador for fechado. Esse é um requisito que você precisa ter como cuidado. Às vezes nós depositamos a confiança no prestador de serviço, mas o cookie, depois de instalado, alguns cookies estatísticos, analíticos, eles ficam por mais de anos no nosso equipamento. Então configure para que o navegador desinstale o cookie após a navegação. Também, né, configure por padrão os sites não tenham permissão de definir os cookies, né? Crie as suas listas de exceção, porque existem cookies que são necessários para a funcionalidade daquele site. Então, se você conhece, se você precisa daquele site, porque é de repente uma ferramenta de trabalho ou é um ambiente que você precisa dele, configure como exceção e para todos os outros sites que você navegar, deixe os cookies proibidos, né? E aí a ferramenta vai ficar te perguntando se você autoriza ou não. Com isso você vai divulgar menos informações suas na web, né? Então é importante que você tenha esse cuidado. Sempre que possível ao navegar, utilize a navegação anônima, né? Especialmente os navegadores, eles têm ali essa opção. Então quem usa o Google Chrome, por exemplo, né, pode dar lá um Shift Ctrl N e ele vai para o navegador anônimo e faça as suas navegações anônimas. Isso vai proteger a sua privacidade, você vai estar divulgando menos informações suas, né? E sempre que você puder, utilize as configurações de Do Not Track, né? Que seja, eu não quero ser rastreado, não me rastreie, não me acompanhe, né? Então, configure isso e crie listas de proteção contra rastreamento aí da sua navegação. Um outro ponto que você precisa se preocupar é ao divulgar suas informações na web. Então, avalie com muito cuidado como você vai divulgar informações na sua página da web. Tá? Todo mundo hoje quase tem uma página, tem uma rede social, tem um blog, tem um vlog. Então, muito cuidado com a sua exposição, né? Isso pode te constranger, pode trazer os riscos que nós discutimos, né? Como, por exemplo, atentar contra a segurança do seu computador, atentar contra a sua segurança física, te favorecer cair em golpes de engenharia social, né? A gente falava agora daquele golpe do WhatsApp, então é importante pensar nisso. E claro, quando você não cuida, você pode estar liberando mais informações sobre você e isso vai te trazer todas as implicações que a gente está comentando. Considere a internet, considere um computador, um dispositivo móvel como um ambiente público. Então, como você se comporta numa praça? Né? Você abre a sua carteira, você não abre a sua carteira, você se expõe, você grita ali sobre as suas preferências, você se coloca um pouco mais aberto. Então, imagine que você está na internet como se você estivesse numa praça, numa feira. Então, o seu comportamento tem que ser semelhante e isso é importante. E pense bem, né? Antes de divulgar algo, porque quando você coloca na internet, não volta mais, né? Divulgue a menor quantidade possível de informações sobre você, seus amigos e seus familiares. E dentro desse trabalho aqui, com esse material da CertBR, que eu gostei demais, a ideia é que a gente possa divulgar para você que está ali me ouvindo, né? Assistindo esse encontro, esse bate-papo, mas que a gente possa falar disso com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os colegas dos nossos filhos, com os colegas dos nossos colegas, que a gente fale um pouco mais sobre isso,
porque a gente está muito exposto, né? Então, sempre pense e converse com os seus próximos aí para proteger a você e também a eles, né? Sempre que alguém pedir os seus dados, né, para preencher algum cadastro, avalie se realmente aquilo que ele está pedindo não é excessivo, se é necessário, se realmente é algo que não vai te expor, né? Então, confie e busque ter uma relação de confiança com quem você está emprestando seus dados, né? E ao receber ofertas de emprego pela internet, limite as suas informações ao que você disponibiliza no seu currículo. Então, evite excessos, né? E só forneça dados quando você estiver seguro de que aquela oferta e a empresa são legítimos. A gente tem muitas oportunidades aí de golpes e o pessoal tem explorado muito esse momento que nós vivemos de insegurança para trabalho, de oportunidade, para poder levantar informações sobre as pessoas. Fique atento a mensagens eletrônicas quando alguém está te solicitando alguma informação, especialmente senha. Então fique esperto porque nós não fomos preparados para esse ambiente, né? Então é importante que a gente fale sobre isso. Seja cuidadoso ao divulgar a sua localização geográfica, check-in, check-out, fotografia, desabilite ali na câmera, né, na sua rede social o localizador, isso é importante, né, porque as pessoas podem, o atacante ele pode desenvolver um método para identificar a sua rotina, então ele vai saber onde você vai, o que você faz, isso pode te causar problemas sérios aí, como sequestros, danos físicos, furtos, isso sempre é um inconveniente muito grande. E, claro, acessou um site, leia a política de privacidade daquele site, verifique se ela mudou, verifique como aquele site usa os seus dados, como aquela empresa está usando os seus dados. Faça uso das medidas de restrição de uso de dados das empresas e seja o mais restritivo possível. Menos é mais. É importante que você reduza a divulgação de informações sua. Mantenha os seus perfis sempre no modo privado. Seja seletivo a aceitar novos contatos, né? Separe o seu profissional do seu pessoal. Isso é importante. Seja cuidadoso a entrar em grupos e comunidades, especialmente em redes sociais, que você divulga informações pessoais, né? Armazene os seus dados dentro do possível e das suas condições técnicas em formato criptografado. Cifre o disco do seu computador, de forma que, ou seja, criptografe de forma que, se um atacante tiver acesso após um furto, ele terá impossibilidade, ele será impossibilitado de acessar. E quando você for compartilhar o seu computador, estabeleça senhas rígidas para esse compartilhamento e estabeleça prazo, defina um uso mínimo, né? Quanto menos pessoas tiverem acesso ao seu equipamento, melhor. Dentro do possível, faça backup e faça backup mantendo em locais seguros, não no próprio equipamento e com acesso restrito. E ao usar serviços de backup online, como nuvens, considere novamente a política de segurança desse site. As suas contas e senhas, elas devem também ser motivo de atenção, porque elas te expõem, porque contêm as suas informações. Então, não reutilize as mesmas senhas, tente criar variações das suas senhas. Não forneça sua senha para ninguém, nem para o trabalho, nem as suas senhas particulares, né? E quando você for usar perguntas de segurança, múltiplo fator de autenticação, evite escolher respostas que sejam simples. O nome do meu cachorro, a placa do meu carro, a minha data de nascimento. Então, evite esse tipo de cenário que podem ser captadas ou identificadas em outras redes sociais ou em outras oportunidades que você teve. Seja cuidadoso ao criar as suas senhas. Eu particularmente recomendo senhas de no mínimo 8 dígitos com letras maiúsculas e minúsculas, números e pelo menos um caractere especial. Um jogo da velha, um arroba, um traço, enfim, algo que seja difícil, né, de posicionar e poder encontrar. E não utilize nunca nas suas senhas, dados pessoais, como nome, sobrenome, algo que pode ser conseguido rapidamente ou facilmente em outros ambientes que você tenha compartilhado. Mantenha seu computador atualizado, então sempre que o sistema operacional for recomendada a atualização, confirme se aquela atualização é oficial e sendo, mantenha atualizado, isso vale para todos os seus aplicativos, né? Mantenha atualizados ali as suas ferramentas de segurança como anti-spam, anti-malware, firewall, mantenha seu equipamento protegido.
E sempre que você for instalar um aplicativo desenvolvido por terceiro, especialmente o pessoal aí que faz aplicativos mobile, né? Então, quando você for fazer aquela habilitação, verifique, né, se aquela aplicação não está usando seus dados pessoais, delimite os seus acessos, os acessos apenas aos dados que são absolutamente necessários e coerentes com a finalidade que está sendo proposta, e seja muito seletivo ao indicar aplicativos para instalação no seu celular, no seu computador, né? Verifique realmente a pertinência, a qualidade, a origem. Não caia em ondinhas aí, especialmente aquelas que façam modificações de face, identificação de locais, mudança de ambiente. Isso tudo pode comprometer aí bastante a sua segurança, a sua privacidade. É importante para mim fazer esse momento aqui. Consulte, pessoal, visite ali cartilha.cert.br, visite o site internetseguro.br. Esse pessoal faz um trabalho lindo, tem vídeos maravilhosos, vídeos curtinhos, algo que você pode levar. Tem um material para criança, né? Então visite esse site, baixe esse site e acompanhe a CertBR nas redes sociais, em especial no Twitter. É muito bom que você tenha acesso a esse material, tá? Essa cartilha, ela está disponível lá no ambiente cartilha.cert.br/livro, assim como outros conteúdos que ao longo dos dias aí, das próximas semanas, eu vou dividindo com você. Hoje foi uma oportunidade, né, que apareceu da gente poder falar sobre privacidade, e esse material tá lindo, tá muito bem feito. É importante aqui que a gente possa falar sobre privacidade e ter um material desse na mão pronto para poder explorar. Eu não poderia perder essa oportunidade de poder conversar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço, até mais, tchau!